Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Êxodo capítulo 16. Toda a assembleia dos israelitas partiu de Edom e foi para o deserto de Sim, situado entre Elim e Sinai. Era o 15º dia do segundo mês após sua saída do Egito. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes: Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. O Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Eu porei desse modo a prova para ver se andará ou não segundo minhas ordens. No 6º dia, quando prepararem o que tiverem ajuntado, haverá o dobro do que recolhe cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou do Egito. E amanhã pela manhã vereis a sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, quem somos para que murmureis contra nós? Moisés disse: Isso acontecerá quando o Senhor vos der esta tarde carne para comerdes e amanhã pela manhã pão em abundância, porque ele ouviu as murmurações que proferistes contra ele. Nós, porém, quem somos? Não é contra nós que murmurastes, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão: Diz a toda a assembleia dos israelitas, e apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. Enquanto Arão falava, a toda a assembleia dos israelitas olharam para o deserto, e eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as murmurações dos israelitas, diz-lhes: Esta tarde, antes que endureça, comereis carne, e amanhã de manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde, com efeito, subiram codornizes do horizonte e cobriram o acampamento, e no dia seguinte pela manhã havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E tendo evaporado esse orvalho, eis que sobre a superfície no deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: Que é isso? Pois não sabia o que era. Moisés disse-lhes: Esse é o pão que o Senhor vos manda para comer. Eis que vos ordena o Senhor: ajunte cada um o quanto lhe for necessário para comer, para aqueles que estão em sua tenda, um gomor por cabeça, segundo o número das pessoas. Assim fizeram os israelitas, ajuntaram uns aos outros menos, uns mais, outros menos, mas quando se media com o gomor, aconteceu que tinha juntado muito, não tinha demais, e o que tinha juntado pouco não lhe faltava. Cada um havia recebido segundo a sua necessidade. Moisés disse-lhes: Ninguém reserve dele para o dia seguinte. Alguns não ouviram e guardaram dele até pela manhã, mas criou vermes e cheirou mal. Moisés irritou-se contra eles. Todas as manhãs fizeram a sua provisão, cada um segundo suas necessidades, e quando tinha o calor do sol, derretia-se. No 6º dia, recolheram uma dupla quantidade de alimento, 2 gomores para cada um. Vieram todos os chefes da assembleia e contaram-no a Moisés. Este lhe disse: É isso o que o Senhor ordenou. Amanhã é um dia de repouso, o sábado consagrado ao Senhor. Por isso que tendes a cozer no fogo, cozeio, e que tendes a cozer em água, cozeio,
e o que sobrar ponde-o de lado até pela manhã. Guardaram-no até o dia seguinte, segundo a ordem de Moisés, e não cheirou mal, nem se acharam vermes nele. Comei-o hoje, disse Moisés, porque é o dia de sábado, é o dia do sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Durante 6 dias o ajuntareis, mas o 7º é o sábado. Nele não haverá. No 7º dia alguns saíram para fazer sua provisão, mas nada encontraram. Então o Senhor disse a Moisés: até quando você recusareis a observar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que se o Senhor vos deu o sábado, vos dá ele no 6º dia alimento para 2 dias. Fique cada um onde está, e ninguém saia de sua habitação no 7º dia. Assim o povo repousou no 7º dia. Os israelitas deram a esse alimento o nome de maná. Assemelhava-se à semente de coentro. Era branco e tinha o sabor de uma torta de mel. Moisés disse: eis o que ordena o Senhor, que se encha dele um gomor para ser conservado para as vossas gerações futuras, a fim de que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, depois de vos ter tirado do Egito. Moisés disse a Arão: toma uma vasilha e põe nela a quantia de um gomor de maná, e deposito diante do Senhor, a fim de conservá-lo para os vossos descendentes. Arão, segundo a ordem do Senhor a Moisés, depositou diante do testemunho para ser conservado. Os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até a sua chegada a uma terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos confins da terra de Canaã. O gomor é a 10ª parte do efá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nesse capítulo 16, hoje de Êxodo, o que podemos aprender? Novamente aconteceu diante do perigo da escassez o inconveniente. Os israelitas queixaram e amargamente ou desejaram retomar ao Egito. Mas Deus supriu suas necessidades como fazia continuamente. As circunstâncias difíceis com frequência ocasiona estresse e reclamar é uma reação natural. Na verdade, os israelitas não queriam voltar para o Egito. Queria que a vida fosse um pouco mais fácil. Na pressão do momento, eles não conseguiam visualizar a causa de sua tensão. Nesse caso, a falta de confiança em Deus. E apenas pensava no modo mais fácil de escapar. Quando você se sentir pressionado, resista à tentação. O caminho é a oração, é buscar os profetas de Deus para te dar uma direção. Deus prometeu atender a necessidade de alimentação dos hebreus no deserto, mas decidiu testar sua obediência. Ele queria saber se o povo obedeceria às suas instruções detalhadas. Podemos aprender a confiar em Deus como no nosso Senhor à medida que o seguimos, dando pequenos passos de obediência. A cada dia, o maná aparecia no chão como pequenos flocos, a semelhança de geadas. Está no capítulo 16, 31. O povo juntava e fazia bolos que tinham um sabor de mel. Mas os israelitas, o maná era um presente. Chegava todos os dias na quantidade necessária. Em João 6, do 48 a 51, Jesus compara a si mesmo com o maná. Cristo é o nosso pão diário, é a nossa Eucaristia, é o nosso sustento, é a nossa força. Os israelitas não deveriam trabalhar no sábado, nem mesmo cozinhar. Por quê? Deus sabia que a ocupação cotidiana do povo poderia distraí-los, impedindo de adorar. É muito fácil com que nós deixamos as coisas de Deus para se preocupar com as nossas. E o dia dedicado ao Senhor é um dia de adoração
e de se render ao senhorio de Jesus. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.